Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, 30 de julho de 2023, 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu espero encontrá-los felizes, alegres, sempre sorridentes. Espero que esse sorriso estampado em cada rosto venha da profundeza da alma, com a mais rica e sinceridade. Porque os filhos de Deus, eles reinam em vida. Eles têm a certeza, a convicção de que, como filhos de Deus, são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, eles não se submetem a preceito dos homens, a rudimento ensinado por esses líderes religiosos. Não vive praticando obras no intuito de querer alcançar uma autojustiça, porque ele sabe que já foi justificado de uma vez para sempre. Ele sabe que ele já nasceu nova criatura. Ele sabe que hoje o Espírito Santo habita no Espírito e testifica que ele é filho de Deus. Então ele tem todas as certezas, ele tem todas as convicções para estar feliz. Nada lhes imputa culpa. Não tem sentimento de culpa. Eles têm Deus como único e soberano que reina sobre tudo e todos, e que Ele é Senhor de todos. Então vamos lá. A mensagem de hoje é: inferno é um tormento para os religiosos, mas para você que é filho de Deus, para você que reina em vida, que tem a mente ativada, que tem um entendimento, você não se deixa levar por essas mentiras, por esses enganos que esses líderes religiosos procuram atribuir sobre a vida de cada um de vocês. A nossa preocupação é que os nossos irmãos que lá estão, eles possam ser libertos um dia desses fardos, desses jugos pesados que são atados sobre os seus ombros. Eu sei como isto é. Eu fui de lá. Eu fui guiado por cegos. Eu fazia a vontade do sistema religioso. O medo era imputado sobre a minha vida. Eu vivi esse pesadelo durante 46 anos. Medo desse inferno como tormento eterno, desse ser espiritual que eles dizem ser Satanás, aonde todos aqueles que não pertencem a esse sistema religioso, um dia para lá eles irão. Diz assim Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fundamentando principalmente nesses dois versículos, em outros textos de Mateus, livro histórico, eles ensinam que esse inferno, ele existe. Quando no original, tanto no hebraico, Sheol, e no grego, Hades, a palavra inferno significa sepultura. Houve uma intenção na tradução da Bíblia para a língua portuguesa, por João Ferreira de Almeida, quando, influenciado pelo sistema católico romano, traduz a palavra do original para o português como inferno.
e não como sepultura. Nós todos um dia vamos para o inferno, porque a palavra inferno significa sepultura. Em Jó capítulo 7, versículo 9 diz que assim como as nuvens passam e dissipam, o corpo descerá ao inferno, à sepultura, ao lugar dos mortos, e de lá nunca mais vai subir. Então o inferno é um tormento para os religiosos. É como um lugar de tormento, é como se fosse para eles, ou segundo eles, um lago de fogo e tormento eterno, onde irão um dia todos aqueles que rejeitaram e que rejeitam a Cristo como seu Salvador. Há um rito dentro desse sistema religioso evangélico. A pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador. O seu nome primeiro tem que estar escrito no hall de membros, aspas, dessas igrejas. No dia em que a pessoa toma esta decisão, eles fazem uma oração, e como se eles ordenassem, Deus então escreve o nome das pessoas no livro da vida. Este inferno, pregado pelos religiosos, empurra as pessoas lá para dentro desses lugares que eles chamam de igrejas, mas que são templos que nós chamamos de sinagogas. O inferno é um tormento dos religiosos e daqueles que frequentam a religião, principalmente a evangélica. E foi inventado com o propósito de causar pavor e terror e medo às pessoas. Então, essas pessoas que lá vão, e quando ouvem esses ensinamentos acerca do inferno como lago de fogo e tormento eterno, e ouve o ensinamento acerca desse ser, aspas, que eles dizem chamar-se Satanás, como um ser espiritual, então as pessoas têm medo, tanto do inferno quanto de Satanás. Então, os filhos de Deus, dentro desses lugares, se submetem a uma prisão. E vivem dentro desses lugares uma falsa liberdade, porque eles não são livres. Eles não são livres. O Nazareno veio para cumprir a lei. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ao cumprir a lei, ele veio para libertar os cativos da prisão. Ele veio para tornar o povo de Deus livre da lei de Moisés. O povo vivia sob maldição, não conseguiam cumprir. E então foi necessário que ele viesse para fazer assim como ele fez. E ao dizer está tudo consumado, era como se ele tivesse dizendo aos filhos de Israel: vocês agora estão livres, livres. Eram 613 leis do Torá, 365 leis que nós chamamos de positivas e 248 de negativas, e nenhum deles conseguiram cumprir. Nenhum justo foi encontrado sobre a terra de Israel para que pudessem chamar de justo para cumprimento de tal missão. Mas foi preciso que o próprio Deus se fizesse carne, viesse e habitasse entre eles. E assim ele o fez, para livrá-los dessa prisão. Me faz lembrar aqui que quando Paulo ainda, no período transitório,
Muitos ainda, mesmo livres, continuavam a se meter debaixo do jugo da lei, da servidão da lei. E Paulo então dizia: ele já vos libertou, a liberdade é tão somente nele, o fim da lei é nele. Mas muitos não conseguiam entender, porque não foram salvos na mente, porque quando se falava em salvação, a salvação era na mente. Os líderes da religião, os teólogos, os professores e leigos, eles ficam reproduzindo isso, que foi inventado na Idade Média pelo Império Romano e pela Igreja Católica. É isso que eles fazem. Eles criam narrativas e fazem dessas narrativas uma verdade, a fim de colocar medo, pavor sobre a vida das pessoas. Deixe-me usar como exemplo, é como um homem que foi eleito presidente da República, e então ele diz em vídeos na internet que se faz necessário, quando se quer tornar uma mentira em verdade, ficar reproduzindo na mente das pessoas até que aquilo se torne uma verdade. E é isso que acontece também dentro desses lugares que eles chamam de igreja. Eles vão reproduzindo essas narrativas e as pessoas então passam a acreditar na existência desse inferno como lago de fogo e tormento eterno, e na existência desse ser espiritual. Mas quando o Espírito Santo dá o entendimento, não eu pregando esta pérola da graça de Deus, mas quando o Espírito Santo dá um entendimento, ativa a mente, salva a pessoa na mente, a pessoa foge, ela deixa de acreditar nessas coisas e se torna livre como um pássaro a voar. Na verdade, esse lugar de tormento, ensinados por ele, quer dizer sepultura, lugar dos mortos, como eu disse no início, de onde jamais as pessoas que para lá vão tornarão subir. Então, assim como eles transformaram demônios em espírito do mal, que entra na vida das pessoas e se manifestando e fazendo a maior arruaças, porque é isso que acontece principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, nos tais trabalhos de libertação. Eles fazem campanha. Tudo que acontece na vida das pessoas, criado pelas próprias pessoas, eles atribuem a esse ser espiritual. E as pessoas acreditam, e então fazem campanha para se tornarem libertas. E voltam na outra semana, e campanha, e mais campanha. Porque eles dizem que é esse ser espiritual que está atormentando a vida das pessoas, levando as pessoas das práticas de todas essas coisas, de todo esse desentendimento que muitas das vezes há na família, que há entre pessoas, atribui a esse ser espiritual e as pessoas acreditam, quando na verdade são obras da carne. São obras da carne. Todas essas coisas são causadas pelas próprias pessoas. Mas o sistema religioso, a igreja evangélica, atribui isso a esse ser. As pessoas são oprimidas e vivem dizendo que precisam expulsar esses demônios. É isso que eles dizem. Esses demônios precisam serem expulsos da vida de vocês em nome de Jesus, para que vocês sejam libertos. Quando na verdade as pessoas já são libertas, porque elas já nasceram uma nova criatura, porque eles já nasceram na vida eterna. Mas quando dão lugar à carne, a esse diabo
que é a própria carne. Então as pessoas vivem na prática de todas essas coisas. E aí eles aproveitam a falta de conhecimento desses filhos de Deus que lá estão e dizem que elas estão manifestadas, que elas estão oprimidas, que elas têm que fazer uma campanha para que possam ser libertas. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem ibope. Eles querem ibope. Eles querem que os filhos de Deus que lá estão os vejam como ungido de Deus, como anjo da igreja, como santos, como pessoas diferenciadas, como pessoas que têm o poder de Deus sobre as suas vidas. É isto que eles querem: primazia, estar em destaques, sendo aplaudidas, reverenciadas pelas pessoas que lá vão. Vocês percebem que tudo lá, eles são o centro da atenção. Há um momento nessas reuniões que eles chamam de culto, de adoração a Deus, que o líder maior, agora é a vez dele. Ele pega o microfone. Na maioria desses lugares o púlpito pertence a eles. É o momento em que centenas e às vezes milhares de pessoas agora estão voltadas para eles, o centro da atenção dessas reuniões. E ali então eles falam o que eles querem falar. Não podem ser questionados. Não há diálogo. É um monólogo. Muitos deles fazem até faculdades de psicologia para que possam influenciar com uma maior facilidade aqueles que ali estão. E as pessoas veneram. Na maioria desses lugares há uma cadeira no centro para esses tais líderes, que se chamam pastores, que se chamam bispos, que se chamam apóstolos. E é isso que as pessoas estão indo dentro desses lugares para darem honra a essas pessoas, a esses líderes que criam narrativas para apavorar e colocar medo sobre a vida das pessoas. Você é filho de Deus. Apenas ainda não vive como filho de Deus. Você é um predestinado, você é um eleito, você é propriedade exclusiva de Deus. Quando você veio ao mundo um dia, o Espírito que estava com Deus foi revestido dessa carne que aí está. E você não tem que fazer obra alguma para que você possa alcançar, essa tão sonhada salvação. Você não precisa cumprir ritos. Você não precisa ficar na prática de liturgias dentro desses lugares, praticando cerimoniais. Você não precisa de nada disso. Você é o templo da habitação de Deus. É em você que Ele habita. É em você que Ele mora. Ele reina dentro de você. Dentro de você está o seu reino. O reino dele é paz, é alegria no espírito, poder e justiça. Sinta isso. Viva isso. Não fica em busca de um reino que eles dizem que um dia você vai alcançar. Você já é alcançado por esse reino de Deus que habita dentro de você. Então eles aprisionam as pessoas dentro desses lugares. Daí eu pergunto: até quando vocês serão enganados e ficarão acreditando em todas essas mentiras, em todos esses enganos? Satanás, como ser espiritual, não existe. Isso é um adjetivo. Essa palavra significa acusador, aquele que é contrário, aquele que é contra. Pedro foi contra o que Cristo veio para fazer, que era morrer. Ele disse: tu não vais morrer, se morrer eu morro contigo. Então o Cristo Nazareno entendeu que Pedro ali, ele estava usando a sua carne para dizer que ele, Cristo, não morreria. Então ele disse: para trás de mim, Pedro, para trás de mim, Satanás. Não esse ser espiritual, mas aquele ato, aquela ação
de ser contra, de se opor à missão que o Filho de Deus veio para fazer. Quando ele diz que dentre os 12, um ali era um diabo, ele estava se referindo à ação de Judas, o traidor que o venderia como vendeu por 30 moedas. Mas é muito mais fácil dizer que é esse ser espiritual, e as pessoas acreditam que ele existe. Não existe manifestação espiritual nenhuma dentro desses lugares. Quando essas coisas acontecem, são obras da carne. Pega um pedaço de pau, pega um cinto e dá no lombo dessas pessoas que se dizem estarem endemoniadas com demônios. Vocês vão ver o que vai acontecer. Elas vão sair correndo. Então até quando vocês acreditarão nessas coisas? Essas mentiras e enganos estão enchendo cada vez mais e mais os bolsos de dinheiro dos líderes espirituais. Não estou generalizando, mas a grande maioria. A preocupação deles em cada reunião dessas é quanto entrou. Muitos, antes de terminar, chamam o diácono e perguntam ao tesoureiro quanto entrou. Ele está preocupado com quanto entrou. Eu encontrei, quando eu estava no sistema religioso, muitas das vezes, grandes líderes religiosos daqui da minha cidade nos bancos na segunda-feira pela manhã para depositar. Eu fiz parte de grande igreja que tinha caderneta de poupança e o pastor se orgulhava do saldo que existia nessas cadernetas de poupança. Porque era uma oferta na escola bíblica dominical, era oferta no culto de libertação, era oferta no culto da mocidade, era oferta nas classes da escola dominical e depois uma geral. Era oferta em todas as reuniões que eram realizadas dentro dos templos. E sem falar no maior deles, que é o 10%, no final do mês ou no início do mês, que cada um membro desses lugares tem que separar e entregar na mão desses líderes religiosos, para que eles possam se beneficiar, terem mordomia, viverem uma vida farta, à custa do suor do rosto de cada um dos filhos de Deus que lá estão. E muitos desses filhos de Deus ainda defendem quando alguém fala contra o dízimo. Eles defendem os seus líderes, dizendo não, é para a obra de Deus. Que obra de Deus é essa? Se a obra de Deus já foi feita na cruz do Calvário, foi a morte do seu filho, quando ele veio na manifestação de filho, e se cumpriu a segunda manifestação, porque a primeira manifestação foi quando a sua palavra veio sobre os profetas, para que profetizasse ao povo. E no dia do Pentecoste cumpriu-se a terceira manifestação, que foi o derramamento do Espírito sobre toda a face, cumprindo-se Joel capítulo 2. Então, eles estão hoje usufruindo da delícia dessa terra, às suas custas. E muitas das vezes você não tem dinheiro para pagar o aluguel, para comprar remédios, para viver uma vida tranquila. Você às vezes não tem dinheiro. E muitos fazem gato de luz, de água, de internet, vivem nas mãos do agiota, pegando empréstimo. Mas os 10% são sagrados, enquanto esses estão vivendo em benesse aqui nessa terra. O tema não é esse, mas muitas das vezes nos leva, por causa da mensagem, a dizer o porquê que eles querem esses lugares cada vez mais cheios, que lá as pessoas frequentem cada vez mais. Hoje é domingo. Há muitos lugares agora que estão cheios. Há muitos lugares agora que já estão recolhendo as tão famosas ofertas,
Hoje em muitas dessas reuniões usam-se maquininhas, passam-se Pix. Outro dia eu estava assistindo um vídeo na internet e lá na parede de um desses templos religiosos estava lá Pix e o número do telefone para que pudesse ser depositado. Verdadeiros comércios. E eles dizem que ali é casa de Deus. Eles dizem que Deus habita ali. Eles dizem que você está indo ali para adorar a Deus. Mentira! Você é o templo da habitação de Deus. Deus é adorado por aqueles que têm um entendimento 24 horas por dia. Até dormindo, nós adoramos a Deus. Porque somos guiados e dirigidos por Ele. Porque nós somos espirituais e estamos voltados para o mundo espiritual de Deus. Então é uma eterna adoração. Mas eles dizem, não, o templo que é lugar de se adorar. E muitos acreditam nisso. Essas coisas que lá acontecem não passam de feitiçaria. São obras da carne. Isso que dizem se manifestar é espírito de engano, de mentira, na boca de cada um deles. Essa é a mais pura verdade. Para eles, o inferno é um lugar onde pecadores impenitentes queimam para sempre e conscientemente sofrem dor num fogo eterno que nunca termina. Essa é a definição de inferno por eles. E isso acontecerá através dos séculos. Então, as igrejas te ensinam, os pregadores te ensinam. Eles têm proclamado o inferno como lago de fogo e tormento eterno. E você está acreditando nessa fábula, você está acreditando nessa mentira. Para encerrar, sabe o que acontece com os que acreditam nisso? Eles não reinam em vida. Não tem como reinar em vida. Como você vai reinar em vida se você carrega consigo o sentimento de culpa? Como você vai reinar em vida se você fica debaixo de todas essas coisas, de todas essas mentiras? Acreditando nessas fábulas, nesses enganos, como você vai reinar em vida? Como você vai reinar em vida se você tem o homem como senhor da sua vida? Como você vai reinar em vida se você vive como ovelha e servo dentro desses lugares, quando na verdade você é filho de Deus? Como você vai reinar em vida se você não tem o Espírito Santo como cabeça, como senhor da sua vida, e tem homens meros mortais que você os vê como líderes espirituais, como autoridades espirituais sobre a vida de vocês? Como reinar em vida? Por isso que nós, que temos o entendimento do Evangelho, da graça de Deus, nós dizemos, reinamos em vida, crescemos em graça e no conhecimento, e entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E descansamos tão somente nele. Reconhecemos que Ele é soberano e reina sobre tudo e todos. A primazia é dele. Ele é único. Ele não tem opositor. Ele não tem adversário. Ele não tem oponente. Ninguém pode guerrear contra Ele. Deus é Deus. Ele é único e eterno. Somente Ele. Senhor de tudo e Senhor de todos. Então fica aí esta palavra. O inferno tem sido um tormento para os religiosos evangélicos principalmente. Se você gostou, dê um like. Se não é inscrito, se inscreva. Divulgue, compartilhe. Vamos levar esta palavra a centenas de milhares de pessoas. Esse é o meu objetivo. Eu quero sim que meu canal cresça, mas não para ganhar dinheiro. Nunca ganhei quando estava no sistema religioso. E não vai ser agora que eu vou mudar de ideia. Eu estou aqui pregando aquilo que o Espírito Santo tem me dado, aquilo que Ele tem me revelado, aquilo que hoje eu acredito como a verdade dele, uma palavra sólida, a sã doutrina. E eu me preocupo com os meus irmãos que lá estão. Eles são meus irmãos. Eu os amo. Eu queria que eles pudessem viver também essa liberdade. Não depende de mim. Quem tira o véu que está posto sobre o rosto de cada um deles é o Espírito Santo. E os filhos da livres que lá estão, eu creio que Ele ainda vai tirar. Eu creio que Ele ainda vai tirar. Eu creio que muitos ainda terão o entendimento, serão salvos na mente, assim como um dia eu fui, assim como você que hoje entendeu esta palavra. Hoje você reina e descansa em vida. Nada te acusa.
Eu quero encerrar dizendo, eu me lembro, domingo eu ficava muito preocupado, porque estava na minha cabeça que domingo era dia do Senhor, e eu achava que eu tinha que viver o dia todo na tal obra de Deus, e eu saía para uma consagração antes da escola bíblica dominical, e lá ficava até quase meio-dia, mas não me dava por satisfeito, porque o dia ainda não havia terminado. Quantos ar livres eu fiz, visitas nas tardes de domingo, acreditando estar fazendo a obra de Deus, e à noite o tal famoso culto de adoração, o culto público, e só me dava por satisfeito, feliz, lá por volta das 21, 22 horas, quando se encerrava todas essas coisas, aí voltava de cabeça erguida, como se estivesse dizendo, cumpri a minha missão, busquei fazer a obra que Deus me outorgou, que Ele me disse que eu fizesse, porque é isso que eles dizem, irmão, tu tens que fazer a obra de Deus. Eu passo aqui aos domingos no centro aqui da minha cidade caminhando, eu vejo ali no calçadão, tem uma determinada igreja neopentecostal, que ela uniformiza as pessoas todas de uniforme, e elas ficam ali a manhã toda com microfone, distribuindo jornal, colocando a mão sobre a cabeça das pessoas e orando. E muitas das vezes, sabe, essas pessoas, elas estão na mesma situação daquelas que elas estão orando por ela. É verdade, é hipocrisia, é muita hipocrisia. E elas estão ali, trabalhando gratuitamente, a parte de meio domingo vai-se embora. Eu fiz muito isso, e hoje quando eu passo ali eu fico com compaixão, com pena dessas pessoas, como elas são enganadas por esses líderes religiosos. E aí eu pergunto aonde eles estão. Muitos deles sabem onde estão, estão viajando, estão hospedados em hotéis 5 estrelas, estão muitas das vezes, quando o tempo está quente, nas praias com as suas famílias, ou comendo nos melhores restaurantes, andando nos melhores carros, e estão ali os nossos irmãozinhos, pagando um preço, porque eles dizem, tem que pagar um preço se você quer ser salvo. Se você quer herdar o reino de Deus, tu tem que pagar um preço. Tudo lá dentro desses lugares é pagar o preço. E as pessoas estão pagando um preço. Aquele irmãozinho que fica no estacionamento, tomando conta dos carros, que nem das reuniões participa. Aquele que fica na portaria, aquela que fica na cantina, ou aquele que fica na livraria, porque são verdadeiros comércios dentro desses lugares. É uma forma de se explorar os filhos de Deus que lá estão, para que possa ser transformado tudo isso em dinheiro. Essa é a mais pura verdade, é a maior realidade. E muitos deles sabem. Muitos deles sabem. Mas os incautos não conseguem enxergar essas coisas. E ficam lá, sendo subjugados por eles. Esta é a palavra desta noite. Então eu te peço, divulgue mesmo, compartilhe, dê um like. Vamos espalhar esta pérola da graça de Deus, esta verdade. Vamos combater os cães gulosos, aqueles que Paulo disse que são mentirosos e fraudulentos, aquele que o Cristo Nazareno disse que são lobos devoradores, que se acham e se colocam na posição de pastores, explorando as ovelhas, aquilo que as ovelhas têm, tirando deles a lã, a manteiga, a gordura, o leite, explorando a inocência das pessoas e levando-as para onde eles bem entenderem. Esta é a palavra. Fica aí, forte abraço, mas eu não poderia dizer, nós da graça de Deus amamos vocês. Beijo no coração de todos.